Pessoal, vocês acabaram de assistir, para quem não conhece ainda, o VT Seleções Awards. Nós temos Edition. Edition é hoje a edição com os conteúdos, né, dos speakers. E temos o Awards, que é a premiação. É uma premiação já bastante importante no Brasil. Talvez seja uma premiação a mais diferenciada pela qualidade técnica dos jurados, do conselho que faz a avaliação. Inclusive, nós temos aqui pessoas que são parte do conselho, né? Como a Manuela, por exemplo. E esse ano teremos ainda mais pessoas de outros países avaliando os cases que são apresentados no Brasil, justamente para termos essa integração. Aqui, inclusive, é uma réplica do troféu, não é? As pessoas ganham. Eu, pessoalmente, adoro essas cores, o design, mas eu gosto muito mais do conteúdo dessas pessoas, do que elas fazem nas empresas, as transformações. Muito bem, a partir de agora, então, temos o painel 3. Nós teremos aqui o Arthur Miranda, da Microsoft, já está aqui. Teremos aqui o Thiago, CEO da Feolive, inclusive foi um dos cases premiados no ano passado, junto com a Anne, da Feolive, a Débora Grangeiro, da DASA, também premiada no ano passado, e o Felipe Cavacin, diretor de qualidade e também um dos fundadores do VT Summit. Esse painel é diferente. Esse painel nós chamamos cada um dos speakers para apresentar o seu caso de sucesso, agora com um apoio aqui do PowerPoint de imagens para vocês. Então, o nosso evento, pessoal, é isso. Ele tem roda de conversa e também tem apresentação de cases com apoio visual. Tá bom? Bom trabalho, então, Arthur. Está com você. Uma salva de palmas, então, para o nosso moderador. Bem lembrado. Queria fazer um pedido para vocês que estão aí poderiam sentar-se aqui perto da gente? Eu gosto de ficar mais perto. Eu sou assim. Eu quero ficar mais perto de vocês, fiquem perto da gente. Eu gosto de gente. Eu gosto. Eu adoro gente. Eu adoro gente. Adoro. Dá um trabalho, mas vale a pena. Muito bem. Tiago, está com você a palavra. Você tem aí, Tiago e Anne, vocês têm aí 15 minutos para fazer um ótimo trabalho. Bom, muito boa tarde a todos e bem-vindos à parte da tarde do nosso evento. Cabe-me fazer aqui a moderação deste painel. Por favor. E como o Druga disse muito bem, este painel é diferente. É um painel onde vamos ter apresentações de casos de sucesso e depois temos uma oportunidade para fazer perguntas e respostas. O meu nome é Arthur Miranda, a minha função é Customer Success Manager, portanto o nome tem muito a ver com o título deste painel. Um pouco como uma introdução, o que é para a Microsoft isto? Para a Microsoft, Customer Success é assegurar que os clientes aproveitam a tecnologia, usam a tecnologia na plenitude. Ou seja, se um cliente de facto aproveitar a tecnologia, saber usá-la ao máximo, mantém-se na Microsoft e cresce. E, de facto, temos de associar isto ao upsell, cross-sell, retention, etc. Portanto, na visão de alguém que fornece tecnologia, para nós isto, com o Customer Success, é exatamente isto, é assegurar que o cliente aproveita ao máximo os produtos que nós prestamos e que consideramos já agora que são bons, ok? Bom, posto isto, o tema do nosso debate é mesmo este, é que, de facto, o que é este Customer Success, o que é mais do que retenção, é mais do que apenas crescimento, como é que podemos, de facto, ter políticas e formas de assegurar que os clientes vivem connosco, gostam de estar connosco e, de facto, crescem e, sobretudo, damos valor. Eu acho que esta função já é uma função muito verdadeira porque é a função que faz acontecer as coisas, que faz, de facto, trazer valor para os clientes, é o que nós, no final do dia, mais queremos, não é? Bom, posto isto, portanto, dava a palavra ao Tiago e à Anne, da Feolive, para fazer a vossa apresentação, está bem, de 15 minutos. Eu vou contar aqui o tempo para vos avisar, está bem? Não, pode contar. Muito obrigado. Não está ensaiado, mas a gente vai tentar ficar no tempo. Dá licença. Bom, gente, prazer a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria agradecer também ao Roberto, né, ao The Customer Summit aqui pela organização. A estrutura também que a Microsoft oferece para a gente aqui, poder apresentar um pouco do que a gente conquistou ali no final do ano passado, no prêmio. O meu nome é Thiago, eu estou como CEO do grupo Feolive e vou pedir uma licença para vocês aqui, porque eu estou um pouco sem voz, como vocês estão percebendo, e eu não tenho a energia da Badia para fazer vocês irem, ainda mais depois do almoço.
Eu acho que a gente ouviu muito sobre ferramenta e tecnologia no início do nosso papo aqui de manhã, assim como o Arthur falou também aqui, todas as ferramentas que a própria Microsoft traz para a gente vem utilizando alguma dessas ferramentas, mas o que a gente traz aqui para vocês é a importância do ser humano, a importância das pessoas nesse processo, e o quanto que esse olhar nos trouxe uma contribuição, né, transbordando aquilo que a gente vivia, aquele propósito, aquela autenticidade que a gente vivia para com o nosso cliente. Então, nós somos um grupo de aproximadamente 140 pessoas. O nosso público-alvo são jovens, então existe uma temática muito em alta hoje, que é a Gen Z, a maneira como ela se comporta, todos os problemas intergeracionais que isso acaba acarretando. E quando eu empreendi há 20 anos, eu era jovem, né? O fato é que o tempo passou, eu envelheci e o nosso cliente continuou sendo jovem. E aí o que aconteceu é que, num determinado momento, a gente percebeu o quanto a gente estava um pouco distante e o quanto a gente precisava manter e voltar a manter a ter o cliente no centro das nossas decisões. Foi quando nasceu esse projeto chamado Empatia, que nasceu desse olhar que a gente tinha, né, dos nossos clientes, e foi empoderado por pessoas dessa geração que trabalhavam com a gente dentro da nossa empresa, e esse projeto virou um grande case e fez uma transformação tão grande que ele transbordou, inclusive, para a nossa marca e fez com que a gente tivesse números muito expressivos. E aí eu não tenho esse lugar de fala, acho que a pessoa mais apropriada para contar um pouco desse projeto e como ele transformou a nossa organização é a Anne, minha sócia, que está aqui hoje presente, e ela vai falar um pouco sobre isso. Oi, boa. Boa tarde. Não quero parecer repetitiva aqui, mas não tem como abrir essa fala sem dizer que é um orgulho muito grande a gente estar aqui, ao lado de tantas empresas bacanas, né, e já grandes no mercado em que atuam. Hoje eu estou à frente ali da nossa principal vertical, que é a Formou Brasil. Comecei lá atrás como estagiária e hoje sou sócia aí e head, então é um reconhecimento muito grande, é um prazer muito grande estar aqui. Falando um pouquinho do Diversificou, ele começou lá em 2019, com uma missão muito clara, que foi trazer segurança e acolhimento para os nossos eventos, né? Hoje, o tema diversidade e inclusão está super em alta, mas há 6 anos atrás não era assim, e a gente foi a primeira empresa do nosso segmento a trazer isso para o mercado. Uma coisa muito legal de contar é que esse projeto nasceu ali no quintal de casa, né? Inicialmente inspirado pelos nossos colaboradores, desenvolvido também por eles, e no segundo momento a gente trouxe psicólogos e advogados especialistas em inclusão para a gente dar seguimento aí a esse protocolo. Então, o que começou lá atrás como um protocolo interno, completando aqui um pouco o que o Thiago falou, hoje ele virou um CNPJ, né? Então, com uma missão global de trazer diversidade e inclusão para as empresas. Então, aqui é um pouquinho dos nossos números, né, de como isso transbordou. Então, a gente dobrou a nossa receita ao longo desses anos e o nosso NPS ele vem crescendo ano a ano. A gente é uma empresa de entretenimento, é um pouco fora da casinha aqui de tudo que a gente está vendo no dia de hoje. Então, a gente trouxe um vídeo para poder trazer um pouquinho vocês para o nosso universo. Técnicos. Rápido, né? Projeto Diversificou, uma iniciativa transformadora da ProLive para tornar cada evento um lugar de crescimento. A ProLive é uma rede de entretenimento comprometida com a diversidade, equidade e inclusão em todos os eventos que organizamos, gerando um impacto positivo na jornada do cliente. Em 2019, enfrentamos incidentes que nos mostraram a urgência de criar um ambiente mais seguro. Foi assim que nasceu o Diversificou, um projeto inspirador criado para
dentro de cada evento, como ele também é importante que ele representou a todos os seus. A implementação do ponto de acolhimento em eventos da Turma Brasil foi um sucesso. Na maior formatura da América Latina, o que direito de história, o diversificou incluiu 100% de possíveis, com um público de 10 mil pessoas. Mas, como comissão, a gente escolheu apoiar principalmente por conta da área dele da diversificou, porque a gente traz muito recursos para as pessoas. A gente está muito preocupado com a atividade dela, ele simplesmente para todo mundo e dar o melhor conforto para o pessoal poder estar perto. Nossa missão é construir espaços seguros para que todas as pessoas que vivem no nosso movimento se sintam juntas, acolhidas e ofertadas de educação. Diversificou, criando cada evento um lugar de pertencimento. Eu acho que o que a gente quer tangibilizar aqui é a importância de fato, manter as pessoas no centro e o quanto que o nosso olhar, né, para os nossos clientes e o quanto que empoderar aqueles que estavam com a gente também, sem que a gente fizesse um processo onde nós, né, da alta liderança, estivéssemos encabeçando essa estrutura, pudesse, de fato, dar certo, né? Eu acho que a gente deu muita autonomia com responsabilidade. Quando a gente faz com que os nossos colaboradores tenham essa escuta ativa, nesse sentido de captar a essência do cliente. Quando a gente fala de Gen Z, a gente sabe o quanto que a autenticidade e propósito é um fator decisório na decisão, seja de consumo, de compra, ou naquilo que ele acredita. E essa importância faz com que uma das nossas verticais, que é a Formou Brasil, que vocês viram ali, o grupo é chamado FioLive, mas a nossa maior vertical de negócio é a Formou Brasil, o quanto que fez isso extrapolar realmente os nossos números, né? Acho que vocês viram ali o nosso NPS, ele teve um crescimento de 53% para 81%, então um crescimento altíssimo, estamos na zona de excelência. Falando do faturamento também, a gente mais que duplicou o faturamento de receita, mas em contrato a gente vende hoje mais do que 130 milhões, a gente está com uma receita de 65, mas em contrato fechado a gente tem muito mais do que isso. Então, os números por si só, eles corroboram pelo fato da gente ter acreditado naquilo que a gente vive, né? E aquilo que a gente vive é, de fato, aquilo que o cliente nos trouxe, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente queria passar aqui, e da importância, de fato, de manter o cliente no centro. Eu acho que quando a gente, de fato, empoderou, né, esses colaboradores que também são dessa geração, né, e manteve essa escutativa, fez com que tudo isso fizesse parte de uma transformação dentro do grupo, e aí a gente acabou atingindo números expressivos com relação a todo esse processo. A gente não imaginava estar aqui hoje, acho que são apenas 3 anos, né, desde das primeiras iniciativas até agora. Como a Anne falou, essa iniciativa ela virou uma área dentro da empresa, depois ela se destacou dessa área, hoje ela virou um negócio. A gente implementa as iniciativas de diversidade e inclusão hoje em outras empresas que queiram e tenham como foco essa atuação. Então, acho que isso é motivo de orgulho para a gente. E a gente está aqui hoje representando, na verdade, um batalhão de pessoas que faz isso acontecer no dia a dia lá, e isso é o mais satisfatório para a gente, é super demais. Eu acho que só para finalizar, a gente está com tempo ainda, nós participamos de uma pesquisa no Brasil que se chama Humanizadas. Ela é muito semelhante ao GPTW, que talvez a maioria conheça aqui. O GPTW ele acaba focando um pouco mais no cliente interno, né? Nós decidimos pela Humanizadas porque ela tem um viés onde ela olha todos os stakeholders, então, tanto o cliente interno quanto externo. Então, a gente está avaliando o clima, a cultura, mas está avaliando o cliente, está avaliando, inclusive, os nossos fornecedores, né? Que a atuação com os nossos fornecedores é extremamente relevante, a gente precisa homologá-los dentro das nossas práticas também, para fazer a gente viver e não ser uma prática de greenwashing, por exemplo.
Então, a gente precisa fazer isso e tem desdobrando várias atividades e tarefas para que isso aconteça. Então, essa pesquisa, ela foi feita nesse âmbito de todos os stakeholders, onde trouxe para a gente resultados muito positivos. Ficamos entre as melhores empresas do Brasil, nesse sentido, para se trabalhar, e comprovadamente também os números apresentam isso, que foi um dado que a própria Humanizada nos trouxe, né? Que quem, de fato, prioriza, as marcas que priorizam, né, essas ações, seus stakeholders, elas têm uma percepção de valor agregado na marca de 62% a mais, que é o dado que a gente tem mostrado ali. E a percepção dos colaboradores que estão vivendo com autenticidade e propósito, aquilo que você está, de fato, colocando para os seus colaboradores, a percepção é de um aumento de 85%. Então, deixar, né, de atuar nessa frente, algo que a gente não acredita, né? Então, quando a gente foi lá, recebeu o prêmio nas Humanizadas, a gente recebeu porque ele é um grupo seleto de empresas de 29, acreditando que está gerando valor para a sociedade, para os nossos clientes internos. Quem está aí no Brasil e outros também. É um prazer estar aqui com vocês também, compartilhando um pouco aí das nosso case, das nossas boas práticas. Então, Roberto e todo o time da Conquiste aqui, muito obrigada por estar aqui com vocês. Então, vamos falar um pouquinho do case da DASA. Primeiro, apresentar o que é a DASA para todos vocês, né? Então, nós somos uma empresa da área da saúde, muito forte no Brasil. É a maior rede da América Latina em relação à medicina diagnóstica. Somos mais de 24 mil colaboradores e temos um propósito muito importante: ser a saúde que as pessoas desejam e a saúde que o mundo precisa. Então, através desse propósito e de várias iniciativas, então nós realizamos exames, realizamos vacinas, fazemos check-ups, vários serviços para que a gente realmente possa concluir esse grande propósito, que é o cuidar da saúde das pessoas. Falando um pouquinho de mim aqui, porque eu já vou direto para o case, eu estou há mais de 20 anos também na gestão de pessoas, em cuidado de teleatendimento, com muito foco em melhoria contínua, a busca de tecnologias para que a gente melhore a performance, né? E tivemos aqui uma aula nesse período da manhã, o quanto que a inteligência artificial, o quanto que a tecnologia hoje está vindo, não só para trazer e melhorar os nossos processos, mas para facilitar também a atuação dos seres humanos. Tive uma passagem, tenho muito orgulho também de ter começado como operadora de teleatendimento. Então, comecei ali na Contax, também trabalhei por 7 anos numa empresa também muito sólida no Brasil, que é o Fleury, foi onde começou a minha jornada na área da saúde, e estou na DASA há mais de 10 anos, agora como diretora de experiência do cliente, também tendo aí a oportunidade de fazer, não só no Contact Center, mas também levando para as unidades o olhar de melhoria contínua e de experiência do cliente de forma diferenciada. E aí, trazendo um pouco aqui do nosso case, primeiro eu vou misturar um pouco dos dois cases. A gente tem um case muito relevante, que é sobre a nossa atuação do particular, como que a gente mudou o mindset do nosso time, porque no Brasil é muito forte na rede de saúde a gente ter as fontes pagadoras, né? Então, são os convênios pelo qual, né, você vai, passa numa consulta, recebe um pedido médico para poder fazer alguns exames, e é aí onde nós entramos, na necessidade do cliente realizar os seus exames. Com isso, a gente teve aí um período muito sensível da pandemia, onde as redes, né, as fontes pagadoras tiveram um cenário muito sensível ali de custos e de sinistro muito alto. O que fez com que algumas empresas fizessem um downgrade dentro dos planos, né? Então, às vezes, o cliente era diretor, estava lá num plano top, precisou
descer desse plano, algumas burocracias dentro desse processo. Então, para poder fazer alguns exames, tem o período da autorização. Então, às vezes tem ali, às vezes 10 dias, tem agenda, mas para a operadora autorizar, tem ali uns 10 dias para fazer os exames. Então, a gente estava numa situação bem sensível para a parte do cliente, que precisava fazer os seus exames, as fontes pagadoras com as dificuldades de fazer e de liberar esse exame de uma forma mais rápida, porque também sua saúde financeira não estava bem, e os clientes começaram a optar, e a gente viu uma grande oportunidade de promover um olhar diferenciado para os exames e a realização dos exames no particular. Né? Os exames no particular para a saúde financeira da companhia também é dinheiro no caixa, rápido, né? A gente tem uma parte burocrática além das autorizações, que é ter o pedido médico perfeito, não pode estar rasurado, tem que estar carimbado, tem que ter o CRM do médico, tem uma série de particularidades para que a gente possa concluir e esse exame que o cliente fez através da fonte pagadora entre na receita e no caixa da nossa companhia. Então, mediante a tudo isso e a urgência de realizar alguns exames, a gente viu uma grande oportunidade de se apropriar um pouco mais desse modelo do particular. Só que trazer essa visão do particular, trazer esse olhar de vendas para a área da saúde, para os nossos colaboradores que iniciaram com vontade de trabalhar na área da saúde para ser mais assistencial, foi um grande paradigma. Eu sou assistencial, como que eu vou ficar oferecendo particular? Porque às vezes não vinha como uma iniciativa do nosso cliente, né? Vinha como às vezes o cliente ligava para fazer até um orçamento. Então, nós ali entendemos que existia uma oportunidade de elaborar um plano, e foi esse plano que foi elaborado alguns anos atrás, especificamente ali entre 2020 e 2021, de uma forma mais consolidada. E dessa forma a gente começou a fazer um ciclo, né? Começa pequeno, vamos começar pequeno, né? O modelo ágil traz muito isso, vamos começar pequeno para depois a gente ir para o modelo maior. Fizemos ali a nossa célula do particular e com esse time a gente começou a fazer uma série de estratégias. Primeiro a gente precisava trazer para eles conhecerem o portfólio, porque às vezes o colaborador ele só aprendeu a agendar o exame e passar as informações. Como que ele conhece o portfólio e oferece isso para o cliente de uma forma um pouco mais com técnicas de vendas. A gente evitou falar muito de vendas para esse público, porque doía. Doía naquele primeiro momento. Poxa, eu vim aqui acolher, atender. Como que agora eu vou vender? Então, a gente falava muito sobre essa venda humanizada, sobre essa oferta humanizada. Às vezes o cliente ligou, ele nem sabia que a gente fazia vacina. A gente faz vacina. A gente vai até a sua casa. Você não precisa se deslocar e fazer os seus exames numa unidade. Você pode evitar o trânsito, eu não sei aqui. Não peguei quase trânsito em Lisboa, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, nas nossas grandes capitais aqui, pelo jeito, acho que tem trânsito aqui. Mas o trânsito, vou dar um exemplo de São Paulo, é 1h30. 1h30 para você chegar em algum lugar. Mas a gente também colocou ali a disponibilidade de encontrar valor agregado para o cliente, né? E foi aí onde a gente começou a fazer as ofertas de vacina, a oferta da domiciliar, né? Nós vamos até você, você pode fazer os seus exames de imagem, a gente parcela esses exames, então a gente tem formas de parcelamento diferenciada para você poder fazer os seus exames hoje, e não daqui 10 dias, e não daqui 12 dias, para que você possa receber um diagnóstico mais rápido, para que você possa se tratar mais rápido também. Então, foi sobre essa analogia de dar conhecimento, dar argumentos, fazer todo o processo de técnicas de venda, né, que existem, mas proporcionando a humanização dentro desse cenário. E com isso a gente teve também muitos parceiros no meio desse caminho, né? Então a gente trouxe capacitação. Uma coisa muito importante, principalmente com quem trabalha com vendas, são os números. Como você trabalha tudo isso, né? E o que você está evoluindo em relação a esses números, e principalmente para o engajamento, além dessa história romântica que parece que eu disse aqui, né? Vou ensinar só a argumentar, reconhecer. Porque quem vende quer receber reconhecimento. Então, a gente
trabalhou numa remuneração variável para esse time, né? E hoje nós temos pessoas que recebem até o dobro do seu salário, dependendo da venda que ele faz. Então, a venda que ele faz não é aquela que ele marcou. A venda que ele faz é aquela que o cliente foi nas nossas unidades. E com isso também a gente trabalhou muito o nosso modelo de liderança. A nossa liderança também precisava estar com esse olhar do cuidado do colaborador, com cuidado em relação aos números, para que aquilo fosse muito vivo todos os dias. Quem trabalha com vendas sabe, precisa ser vivo, tem que ser dinâmico. Então, a gente trouxe capacitação, trouxe a visão dos dados, colocamos uma remuneração variável diferenciada para que a gente pudesse ali também ter esse estímulo, e foi dessa forma que os nossos números evoluíram e a gente saiu só daquela célula, né? Tem mais de 2 anos que a gente está consolidando, né? Esta célula que eu falo são, né, um grupo ali de mais ou menos umas 100 pessoas. Dentro do Contact Center somos mais de 2.000 colaboradores. A DASA tem mais de 2.000 colaboradores dentro da frente de atendimento, e aqui eu só estou falando do Contact Center, do nosso call center. De 23 para 24, nós aumentamos quase 30% da nossa receita gerada pelo particular. Esse time representa mais de 40% da receita do particular que vem da DASA, né? Porque nós temos outros canais. A gente tem um autosserviço super relevante, que é a nossa plataforma, que é o Nave. O cliente, se ele quiser, ele pode se autosservir, ele não precisa falar com ninguém. Tem lá, tem OCR, tem o direcionamento que ele pode ter ali em relação ao seu atendimento, mas nós também temos, né, públicos, nós estamos também em alguns lugares de interior, né, no interior de algumas cidades, e tem aquele cliente que não liga, que não vai no autosserviço, mas ele vai direto na unidade. E tem uma participação bem importante também em relação aos agendamentos. Mas as mensagens aqui, até para eu poder concluir, que eu acho que já deve ter... Não deu? Que bom. Estou ainda em tempo. Trazer que isso, né, aquilo que começou há 5 anos atrás, que foi pequeno, que foi no mindset ali de, né, vamos trabalhar para que cada um entenda essa grande responsabilidade, fez inclusive com que a gente trocasse o nome da nossa central. Né? A nossa central se chamava NAC, Núcleo de Atendimento ao Cliente. Inclusive, isso fez motivo para a gente manter o NAC, mas Núcleo de Acolhimento ao Cliente. E a gente trouxe como um posicionamento que nós somos o elo entre a necessidade e o cuidado. Então, hoje, esse é um modelo que está muito bem enraizado. Estamos crescendo ano após ano, então esse ano a gente também já evoluiu frente ao ano passado, 30%. Existe um desafio muito grande do particular ser a nossa grande fonte de recebimento dentro da companhia, mas com todo o cuidado, com todo esse acolhimento, mas dando conhecimento para o nosso time, que tem o 2º grau completo. Ele não é formado na área da saúde, ele não sabe para que aquela vacina serve, então a gente precisa capacitar. Então, esses são um pouquinho dos insights, das boas práticas, e realmente fez toda a diferença. A gente tem um time super animado, recebe por isso, é reconhecido por isso, e muito feliz aqui de dividir com vocês. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Débora. Filipe, passava a palavra. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma autodescrição para quem está em casa. Eu estou com uma roupa, vestido com uma roupa azul. Do meu lado direito estão as pessoas que estão sentadas aqui, que apresentaram, e à minha frente está o público. Atrás de mim tem um vaso com plantas e o slide onde está sendo projetado. Tá bom? Pessoal, então, deixa eu dar o meu start. Sou o Felipe Cavacin, sou pai do Luca, da Melissa, são meus filhinhos, marido da Stephanie. Sou um ser humano comum, como todos, tenho meus hobbies, gosto de automobilismo, gosto de corrida e de estar em movimento. Né? Então, eu comecei, né, eu acho que a Anne falou um pouco, me inspirou. Eu também comecei como estagiário na Conquiste, então foi onde eu achei o meu propósito. Isso tem uma conexão muito forte até com o case e tudo que a gente está mostrando aqui. Acho que as grandes paixões que a gente vai criando ao longo da vida. Né? Então, ao longo desses anos, obviamente, eu venho com um modelo diferente do que as pessoas colocaram aqui. Eu vou falar um pouco dos cases no qual a gente implementou nas empresas, das transformações que foram geradas. Cada um falou um pouco das transformações que eles geraram no mercado, enfim, na própria empresa.
Então, dessas mudanças que nós tivemos, acho que é muito interessante, principalmente da ascensão da experiência do cliente, que obviamente veio de uma evolução muito natural do atendimento, para você olhar outras vertentes importantes. Por isso eu trouxe esse framework de Customer Experience, e aqui eu tenho o prazer de falar que tem, inclusive, o idealizador de quem trouxe o CX para um mercado tão complexo, que é o Brasil, que é o Roberto Madruga, que ali está, meu sócio na companhia. Então, para falarmos de experiência do cliente, a gente tem alguns desafios. Quando a gente pensa que experiência do cliente, e a gente já escutou um pouco aqui, e a gente tem que conectar a experiência do cliente, tirar o romantismo, e mostrar que isso traz resultado, a gente tem um grande desafio. O primeiro momento em que a gente vive é entender a realidade de uma organização, em qual ela está inserida, entender que realmente tem diferenças entre os mercados. A gente está passando aqui, e a gente vem em empresas de tecnologia, entretenimento, empresas de saúde, e essas empresas estão buscando nada mais do que aumentar a rentabilidade, mas também gerar essa conexão muito mais autêntica com o cliente. Então, é justamente o que a gente faz nas organizações. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho, fala do framework. Legal. Então, como que a gente caminha nisso? Primeiro momento, a gente chama que é um momento do diagnóstico, ou seja, a gente entender a realidade da organização e conhecer profundamente, não só como é que ela funciona, e sim, mas os desafios. Para onde ela quer ir? Então, esse é o mais importante. E a gente conecta 10 anos ou 5 anos, projeta 5 anos para a realidade. Então, primeiro momento, a gente fazer o diagnóstico e a sensibilização, ou seja, também garantir com que todas as pessoas da companhia estejam orientadas para essa mesma causa. Que não adianta a gente convencer 5 ou 10 pessoas, ou uma área, e não toda a organização, que a experiência do cliente é realmente responsabilidade de todos. Então, entender esse cenário vai ajudar a gente, ao primeiro passo, entender a jornada do cliente. Eu não consigo atuar num modelo antigo, onde eu olho para dentro, entendo minha necessidade operacional, a minha eficiência e eu tento transformar. Então, eu trago exatamente a minha razão, que é o meu cliente. Eu trago ele para dentro da companhia, ou seja, a voz dele, para que a gente possa atuar nessas dores, em que momento eu tenho maior atrito e, principalmente, a intensidade dessa dor, para que a gente possa realmente ter ganhos importantes para a companhia. Olhando a jornada do cliente, que é o Customer Journey Map, isso vai me gerar muitos insights para que a gente consiga construir até ações que estão embaixo, que é justamente a blueprint. O que está sustentando essa minha jornada do cliente? O que está impactando naquele touch point, naquele momento da jornada dele? Se ele tem uma emoção ruim, o que está impactando? Então, aí sim eu olho para dentro. Mas quem faz olhar para dentro da companhia é o cliente. O cliente faz uma imersão e eu falo, a partir da voz do cliente eu vou olhar a área de Customer Experience. Eu tenho uma área orientada para a experiência do cliente, eu tenho uma área que realmente atende ou recebe reclamações, atende pedidos ou faz solicitações tradicionais. Se isso não tem, eu tenho que começar a mobilizar a minha equipe. Eu não preciso criar uma área nem gigante, enfim. Quando eu digo criar uma área, eu digo criar essa cultura dentro da companhia. E por isso que a gente tem um pilar importante, que é o pilar de cultura e governança, que realmente faz todo o start. Se a gente não entender que a mudança realmente vai vir de cima, quando ela é o inverso, normalmente ela não se sustenta, por mais que seja na base, Aqui é o inverso, ela tem que vir de cima, do topo da pirâmide, falar, a gente vai ser uma empresa orientada ao cliente a partir de agora. Então, a gente começa a olhar cultura, desenha todos os rituais que são importantes, rituais de governança, para que a empresa consiga trazer e transcender a experiência e a voz do cliente para todas as áreas da companhia, e não unicamente na área que cuida de atendimento ou na área que cuida de vendas, que normalmente são as áreas onde nasce um projeto, que ele está de frente. Então, quando a gente começa a olhar os indicadores, a gente começa a identificar a potencialidade que a gente tem em relação às dores e entender também para onde a gente quer ir. A gente precisa definir uma meta. Então, ter os indicadores SLAs é importante para a gente rever todo o modelo, não só de pesquisa, mas da voz do cliente, e conectar com os indicadores operacionais, que é o grande desafio. Hoje, as organizações que têm um nível de maturidade muito mais alto em Customer Experience, eles querem conectar e querem saber exatamente o resultado. Então, em marketing, a gente tem o famoso ROI, e quando a gente vai para a área de CX, a gente tem o ROX, que é o Return of Experience, que é o retorno sobre a experiência. O que efetivamente essas mudanças que eu estou fazendo está me trazendo de resultado? Então, quando a gente olha para entender as mudanças que precisam ser feitas, tanto os processos, canais e comunicação,
a gente está entendendo que esse ecossistema interno todo precisa ser modificado. Se a gente não tem essa cultura, né, se o mato está muito alto, a gente, obviamente, né, vai ter um tempo muito maior para gerar essas transformações. E, com isso, a gente olhando tecnologia e automação, que, evidentemente, é muito que a gente falou até aqui agora, né, alguns cases, né, evidentemente, olharam para pessoas, então, como foi o case justamente aqui, não tem tecnologia e é unicamente pessoas. E a gente acopla essas duas linhas. Pessoas, por isso que a gente está falando de Customer Experience, tem uma mudança gigante, onde as pessoas estão envolvidas desde a transformação na ideia e principalmente na ação, assim como a tecnologia para suportar e acelerar esse processo. Tá? Eu trouxe aqui 2 cases, que são cases bastante interessantes, quando a gente pensa em empresas com realidades totalmente diferentes, modelos diferentes. A Ipiranga é uma grande empresa de energia, onde ela traz, né, como um grande desafio, enfim, ela tem como essência ser muito inovadora, mas, na época, ela tinha um desafio de gerar uma melhor experiência para o seu cliente. Ela tinha uma equipe de atendimento interno. No Brasil, é muito tradicional você terceirizar e ter um parceiro para te apoiar. Então, você tem ali BPOs que vão te apoiar, mas você tem uma decisão. Eu consigo gerenciar e liderar esse meu BPO para que ele consiga ter minha identidade Ipiranga e consiga atender com jeito Ipiranga, ou eu vou ter que manter isso dentro de casa porque eu não garanto que, se eu colocar externamente, minha qualidade, por exemplo, vai cair e eu vou perder minha identidade. Então, esse é um grande desafio e uma decisão estratégica que a gente levou para Ipiranga a partir do diagnóstico que nós fizemos, tanto para o time de vendas, tanto quanto para o time de atendimento, que era o time de relacionamento com o cliente. Então, não tinha um modelo CX ainda definido. E, com isso, a gente olhou e fez toda a revisão da jornada, não só do modelo ali de atendimento, mas vendas. Então, um modelo de vendas diferente, muito mais até do que a gente pensa tanto na prospecção. Enfim, existem milhares de formatos para Ipiranga, não é unicamente postos de combustíveis. Então, eles têm um portfólio grande, que são as lojas de conveniência, enfim, outras iniciativas que estão acopladas para gerar mais serviço. Então, é a mudança do produto para gerar serviço. E a otimização dos processos. Então, a gente conectou muitos processos e a revisão dos processos para que pudesse suportar essa mudança. E um ponto importante, que acaba realmente impactando, né, que acaba sendo ali o output dessa transformação, foi a reorganização da força operacional. Então, o modelo de funcionamento mudou completamente. Né? Quando a gente muda os processos, muda o mindset e principalmente as pessoas que estão ali. E aí você começa a rever as pessoas. Aí eu vejo isso muito naturalmente. Né? Quando um projeto vem, as pessoas ficam muito preocupadas com a tecnologia. A tecnologia vai tirar meu lugar. Né? Mas, às vezes, nem é a tecnologia. Às vezes, é um direcionamento que a empresa passa a ter e, obviamente, as pessoas que estavam ali no novo modelo, elas precisam se adaptar. Se elas não conseguirem evoluir na velocidade que a empresa precisa, obviamente, aí você acaba tendo mudanças. Então, isso acontece naturalmente. Os resultados foram muito interessantes, resultados bastante impactantes na época, de 12% no aumento de vendas de carteiras específicas. Então, isso traz um valor para uma empresa de 20 bi, realmente algo muito significativo, assim como também a redução do custo de suporte a vendas. Então, você consegue aumentar o volume de vendas e reduzir também o time de suporte a vendas. Ou seja, tinha uma dependência muito grande do time interno, porque você não tinha processos otimizados e também, assim, conectando até com o case da Débora, né, justamente, que traz muita tecnologia, você consegue também otimizar e gerar mais negócios. Um outro case aqui muito interessante de uma indústria, um setor diferente, o que eu venho trazer é justamente que o CX é aplicável a qualquer área. Então, obviamente, né, você vem com a metodologia embarcada e com as adaptações que precisam ser. A empresa tinha, obviamente, um grande ali excesso, né, de interações, dores dos clientes e também algumas concessões que eram feitas. Isso é muito natural. Né? Quando você tem ali excesso de dor do cliente, você fala, espera aí, que eu vou te dar um agrado, vou te dar um mimo e vou resolver. Né? Obviamente, ali, temporariamente, isso pode ajudar. Então, um dos grandes desafios, obviamente, a gente, quando pensa, eu preciso melhorar a experiência do cliente, é o que eu sempre brinco. Eu acho que é até uma coisa fácil, dependendo do teu nível de maturidade que você tem na tua companhia, desafios, eu acho que é até legal. Mas acho que o mais desafiador é você manter, porque se você der um mimo, ele fica feliz. Se virou as costas, ele não está mais, porque ele vai voltar a viver aquela realidade. Então, isso acaba impactando internamente. Então, um grande desperdício de tempo das equipes que geravam baixo valor ao cliente. Você tinha que refazer muita coisa,
né? E, obviamente, o cliente acaba não percebendo isso. Então, o que a gente fez? O primeiro passo foi revisar toda a cultura, um modelo. A gente precisava preparar as pessoas para que elas estivessem prontas para esse novo cenário. Então, é o que a gente fala da sensibilização, movimentar não só a diretoria, mas principalmente gerar squads que vão fazer isso ser disseminado de uma maneira mais rápida. Então, eu preciso ter representante de todas as áreas ali dentro. Não adianta eu querer... o ponto de partida do projeto vai ser pela área de tecnologia. Vai ser pela área de atendimento. Vai ser pela área de vendas. Esquece isso. Isso vai morrer. Como qualquer projeto morre. Se você não tiver pessoas, um representante mínimo, né, de cada área, a tua cultura realmente vai engolir qualquer projeto. Né? Esqueceu. Virou o dia, tocou o relógio de novo, acordou, tua cultura engoliu. Então, um dos pontos importantes que a gente fez, além primeiro desse ponto, de garantir que todo mundo estava olhando, né, para o mesmo foco, a gente ficou pronto para conseguir desenhar a jornada. Então, a gente foi entender a jornada do cliente, obviamente, como é que ela é hoje. Então, você faz, na metodologia, você pode fazer tanto cliente oculto, tanto quanto trazer a voz do cliente por focus group, olhar as pesquisas de satisfações. Então, você pode fazer ali, né, um merge de tudo isso para ter uma representatividade muito grande dessa jornada e, obviamente, entendendo as personas. Acho que esse é o grande desafio de qualquer companhia. Que jornada que eu faço? Eu tenho várias personas, né? Qual é a minha persona? Meu foco é um diretor. Eu acho que você deve ter esse desafio, né? Quem é a persona? É quem faz a formatura ou talvez seja a própria faculdade? Né? Ou talvez seja quem é o pagante, que às vezes nem é o próprio, né, a pessoa que está sendo formada. Então, qual é a jornada? Quem é realmente o meu foco? Por onde eu tenho que caminhar? Então, a gente definiu uma jornada macro, né, o que a gente sempre começa, porque não adianta a gente querer um mundo ideal nesse primeiro momento. Então, a gente faz uma jornada inicial, uma persona, talvez que tenha maior representatividade no teu negócio, foi isso que a gente fez, e também desenhamos todos os processos olhando para essas personas, que tinham uma maior representatividade no negócio. E depois, a revisão dos indicadores de Customer Experience. Com essa revisão da jornada, incrivelmente, ali, no primeiro momento, a gente aumentou 13 pontos do NPS devido ali àqueles promotores que já foram gerados. Mas o que tem de mais importante? O NPS, obviamente, você pode ter flutuações se isso não estiver estabilizado. Se você não tiver processo, se não tiver comunicação, obviamente você tem ali uma flutuação muito grande e o teu negócio acaba sendo uma brincadeira. E quando você olha ali, justamente, para o grande ganho, o que trouxe isso, um desses processos a gente reduziu simplesmente 99% do tempo que o cliente tinha para realizar um novo cadastro. Então, ele demorava em média ali 111 horas e demorou para 15 minutos. Então, quais são as mudanças? Pessoas, né, obviamente, né, processos, cultura, né, governança, para que isso sustente. Não é à toa que essas empresas que eu trouxe aqui são empresas muito conceituadas, empresas que realmente fazem a diferença no local onde elas estão, não só na região, mas principalmente em toda a economia nacional e internacional. Tá? Então, pessoal, eu quero agradecer aqui, obviamente estou finalizando, para dar espaço para que vocês possam fazer as perguntas, porque eu sei que tem timaço aqui na frente, então eu não poderia deixar de agradecer, obviamente, né, a presença de todos, e também a Manuela, que cedeu aqui o espaço, todo o time, e Madruga, enfim, a galera que está aqui. Agora, está contigo. Muito obrigado. Bom, iniciamos agora uma fase de perguntas e eu dava o mote com uma primeira pergunta aqui para o Tiago e para a Ana. Tu afloraste na tua apresentação que, devido ao contexto político, muitas vezes, de líderes que estão a promover o não investimento em diversidade e inclusão, eu pergunto qual é o teu pensamento, se vale ou não vale a pena, e qual é, de facto, como é que os teus clientes encaram isto e como é que estão a apostar nisto? Eu acho que a resposta está exatamente na tua pergunta, né? Ela está nos clientes, né? Então, para a nossa público-alvo, e aí só fazendo um disclaimer aqui, é que, no nosso caso, a nossa maior vertical, que é a Forma Brasil, que são os eventos de formatura, para quem é de Portugal, a gente tem uma tradição de comemorar com bastante intensidade o nosso final de ciclo da universidade. Então, é feita uma grande festa, mas é uma festa grande mesmo, né? Com comida, bebida, com grandes atrações, com espaços temáticos. A gente monta um McDonald's dentro da formatura, monta uma Starbucks, enfim, a gente faz uma série
pode ser uma possibilidade também. Então, só para dar esse contexto, e aí esse cliente que nos escolhe é uma comissão de aluno, né? Então, a reputação para nós, ela é extremamente relevante e eles representam, obviamente, aquela pessoa com quem a gente quer falar, né? Então, acho que dentro desse contexto, respondendo a tua pergunta, é que a gente precisa olhar para quem é o nosso cliente, para quem é a nossa pessoa, né? E, como eu disse na minha fala, acho que a juventude, de uma maneira geral, né, a geração Z, que é a atual geração jovem, ela tem essa questão de autenticidade, propósito, e ela valoriza muito essas questões da importância do amor de uma maneira completa, né, de uma maneira sem distinção e de maneira muito inclusiva. Então, isso é muito relevante para eles. Nesse caso, por exemplo, que a gente apresentou, da PUC Direito, que é a maior formatura da América Latina, a decisão de escolha da empresa foi que a gente apresentou um projeto de inclusão dos bolsistas, né? Então, pessoas que não tinham capacidade de pagar a formatura, a gente incluiu elas dentro do projeto 100% sem custo nenhum, né? Então, isso fez com que, obviamente, fosse uma vantagem competitiva. Mas quando você faz isso, mas você não vive isso na prática, também o tiro sai pela culatra, como a gente diz lá no Brasil. Então, a gente exerce esse tipo de atividade, esse tipo de prática, mas vive isso nos nossos valores também, no nosso dia a dia. Tá, obrigado. Muito bom. Débora, vender é muito difícil. Vender é super difícil. O que no teu projeto e nessa evolução que vocês fizeram, qual foi o maior desafio de implementar uma cultura de vendas, de pensar que vender é vender bem e é pensar no cliente? Qual foi o principal desafio que tiveste durante todo esse processo? Agora foi. Alguns desafios, acabei mencionando alguns deles na apresentação, mas eu acho que as pessoas acreditarem, né, que é possível você conseguir, dentro de um modelo, mesmo assistencial, ou que seja de tirar dúvidas, de ser consultivo. Essa parte eu não mencionei, a gente inclusive mudou o nome do cargo, era operador de atendimento, a gente mudou para consultor de atendimento e a gente já fez um upgrade, agora está como especialista de atendimento. Então, acho que um dos desafios foi mesmo as pessoas acreditarem que era possível ter dentro do ambiente da saúde uma oferta que gere valor agregado, porque não é uma oferta, né, e aí não desmerecendo qualquer outra classe que tem aqui o modelo de vendas, mas como que você faz esse diferencial de fazer uma oferta, de parcelar, de oferecer uma vacina, de ver a idade do cliente. Tá muito em alta a questão da herpes zoster, por exemplo, no Brasil, e é uma vacina cara, mas você fala da diferença que é a questão da vacina e que você pode parcelar e que você está imune. Então, foi muito essa questão do acreditar, de dar argumentos de diferenciação. Eu acho que é um ponto de atenção também, quem está pensando na questão de vendas, é como que você cria esses guardrails também da remuneração variável. Porque a remuneração variável, ela às vezes é um caminho sem volta, principalmente porque no Brasil as leis trabalhistas, elas são muito fortes, uma vez que você coloca, você não pode tirar mais. Então, e esses guarda-reios são os regulamentos. Então, os critérios de elegibilidade, então o cliente foi, a receita entrou, mas você fez a sua parte, você teve alguma reclamação? Você trabalhou direitinho os dias que tinham que trabalhar? Então, tem uma questão também do acompanhamento individualizado das entregas do colaborador e também sobre a perspectiva de erros. Estava na apresentação, mas queria reforçar que também a gente vem passando por uma evolução de redução de erros dentro do nosso time. Então, quando você cria a governança, né, e os mecanismos de controle, existe reconhecimento, existe acolhimento, existe a venda, mas também tem os cuidados, o mundo não é perfeito, sempre teremos oportunidades, mas eu acho que a gente consegue ir para um caminho mais promissor e bem-sucedido. Obrigado. Filipe, nos use cases que apresentaste, foram projetos, qual foi o momento uau, o momento alto para o cliente quando o projeto for entregue? Legal. Acho que
quando a gente pensa em implantar, na verdade, a gente pensa em transformar a realidade do cliente. Então, para a gente, o momento atual sempre é exatamente conseguir atingir o resultado do cliente, ou seja, garantir que o cliente tenha sucesso. Então, quais são os grandes desafios? Primeiro, quando você entra num terreno, eu acho que o mais interessante, você entra num terreno que você não conhece nada. Né? E você tem que estar pronto ali. E é uma das características que a gente tem, essa capacidade de adaptabilidade. Porque você tem que conquistar as pessoas, levá-la para o seu lado e mostrar que você não é algo que está ameaçando, você não é uma ameaça. Simplesmente você vai convencendo e garantindo que aquilo ali é uma grande transformação, não para o cliente, que é efetivamente a gente é contratado para ter transformações, para gerar melhor experiência para o cliente ou melhor experiência para o colaborador. Quando é melhor experiência para o colaborador é mais fácil. Né? Você fala, está aqui, você vai ter ganhos. E ele fala, sou eu, então estou bem. Quando é para o cliente, ele fala, opa, peraí, então tem uma ameaça. Será que eu vou sair da companhia? Será que essa melhor experiência do cliente, eu estou dentro desse pacote ou eu não estou? Então, o que a gente considera ali um momento atual de transformação é mostrar, empoderar também esse colaborador e principalmente, né, por meios ou das certificações, enfim, né, em Customer Experience, para que ele esteja mais pronto, ou criar uma metodologia, por exemplo, de vendas, para que a gente possa também garantir que o time de vendas está dentro e ter mais resultados e potencialmente vão conseguir ter mais dinheiro, né, que eu acho que eles também compram muita ideia, mas mesmo que a empresa não tenha ali uma campanha de variável, enfim, né, entender que, evidentemente, ele vai deixar de escutar mais problemas do cliente. Né? Então, e ele vai conseguir ter muito mais produtividade. E o que a gente chama de produtividade é ele entender que realmente ele está sendo muito mais importante no que ele está fazendo, ou seja, ele está entregando valor para alguém. Então, independente do retorno financeiro que ele está tendo. Então, eu acho que esse é o grande momento atual, quando a gente percebe isso, as pessoas relatam, e, obviamente, a gente consegue ver os indicadores subir. Os indicadores vão traduzir, evidentemente, o sentimento ou do colaborador ou o sentimento da companhia em relação ao mercado. Então, para a gente, esse é o momento atual, né, o que todo mundo busca. Obrigado. Questões? Quero colocar? Olá, Felipe, boa tarde. Peguei o microfone, mas a pergunta, na verdade, é para ti. Eu estou muito curioso em relação ao case da Zeis. 111 horas para conseguir fazer um cadastro. Estou tentando entender aqui e, sinceramente, não consigo imaginar por que demorava tanto tempo. Imagino que, de repente, tivesse algum pré-cadastro, algumas validações. Mas, enfim, não sei se seria possível explicar um pouco melhor por que desse número tão elevado, porque 111 horas é um pouquinho demasiado, e aí caiu para 15 minutos, né? Que aí já é um tempo agradável. Não sei se poderia comentar um pouco mais sobre isso. Bacana. Qual é o seu nome? É Kleber. Obrigado, Kleber, pela pergunta, e com certeza acho que deve ser um grande desafio, né? Principalmente quem atua no mercado B2B. Você tem, além, obviamente, de regulamentações, questões envolvidas para que você possa ser um novo parceiro. Quem é a realidade ali? Você tem ali a Zeiss, que é uma indústria ótica, onde você tem revendedores deles. Não são empresas que vendem, ou seja, são as óticas que vendem ali. E para eu me tornar um novo vendedor, eu preciso cadastrar a minha empresa, garantir que eu tenho um score, e uma série de questões para garantir, evidentemente, não só minhas regras comerciais, enfim, né, crédito, uma série de questões são avaliadas a partir do momento em que eu sou cadastrado. Não é, evidentemente, é só mandar meu cartão, como a gente chama no Brasil, CNPJ, ou seja, meus dados da minha empresa, e eu estou cadastrado. Você tem uma questão ali muito mais complexa para ser resolvida, e ele não consegue vender enquanto isso não estiver estabelecido. Então, era um processo, porque eu teria que avaliar órgãos, aí no Brasil tem Receita Federal, enfim, tem tributos de cada região que impactam diretamente, e as condições comerciais para entender se aquele é um cliente potencial ou não, se ele está numa rede, né, ou é um único varejo, se ele conhece do negócio, enfim, então uma série de condições para ele ser classificado, né, evidentemente, e ele começar a poder vender. Então, era um processo que tinha um impacto ali humano, tinha um impacto também da regulação, mas principalmente a gente conseguiu
reduzir esse processo, ou seja, otimizar esse processo com a tecnologia, mas principalmente, o primeiro momento foi rever a jornada do cliente, entender qual era o momento de maior dor. E quando a gente conectou e entendeu que essa era uma dor do cliente, a gente conectou também com o retorno financeiro, porque se a empresa demorava 100 horas para vender, ela deixava de vender, ou seja, isso tem um valor de receita que deixava de ser gerado e absorvido pela companhia. Então, isso foi um grande foco que nós tivemos assim que nós revisamos toda a jornada e identificamos que esse era um processo crucial. Então, olhamos para dentro, como é que a gente corrigia isso, e por isso, né, além da automação, enfim, a gente conseguiu gerar esse impacto não só de redução de tempo, mas principalmente um aumento da capacidade de vendas gerado nessa redução de time. Consegui te responder? Tranquilo? Obrigado. Eu tenho mais uma questão, agora aproveito, um pouco pegando no vosso projeto Diversico, como é que podes desafiar outras organizações a fazerem algo semelhante e como é que pode ser uma fonte de inspiração para o mesmo, porque foi de facto fantástico. Legal. Acho que meio óbvio falar, mas acho que é começar, né? Hoje, falando ali do nosso cliente, a gente é reconhecido por diversidade. A gente é reconhecido hoje também pelo nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores, para uma empresa que tem uma cultura focada na diversidade, mas acho que isso foi uma construção, né? Então, se eu puder dar um insight aqui para os tomadores de decisão que estão aqui, escutativa não só para o cliente, mas também para o colaborador, né? Trazendo um pouquinho aqui para a gestão, eu gosto daquela frase, né? O liderar com contexto, não com controle. Então, na autonomia para o time, o Diversificou é um resultado de uma autonomia, né, que virou um case, que virou um protocolo, que a gente ganhou um prêmio e hoje a gente está aqui em Portugal. Então, da autonomia para os nossos colaboradores, que eu tenho certeza que a gente tem um futuro grande pela frente aí. Obrigado. Mais uma pergunta, uma rápida, mais uma pergunta, ou fechamos o painel? Olha, você me deixou uma situação... Não, então... Você me deixou uma situação difícil. Não, então... Se a gente der mais uma pergunta... Mais uma, então. Vamos, mais uma pergunta que eu não colocar? Mesmo a última? Ó, a plateia me ajudou, tá? Não Muito bem. Nada. Bom, então, terminamos. Olha, obrigado pela vossa participação. Tem sido produtivo. Muito obrigado. Está bem? Muito bem. Parabéns. Parabéns aqui a todos vocês aqui do bloco. Foto. Vamos. Isso. Oi? Bom, para vocês, nosso livro. Ops, aqui. O seu. Espera aí, Débora, vou pegar o seu. Muito bem. E o Felipe ganhou durante o voo, né? Aliás, foi o nosso estagiário. Vocês viram o nosso estagiário hoje aqui? Anos depois, não é? Que legal. Olha, antes de chamar o próximo painel, vou chamar agora o próximo painel. Até já vou deixar aqui. Mas eu quero citar uma coisa importante. Vocês assistiram cases grandiosos em termos de resultados aqui, não é? Eu vou fazer com vocês... Eu gostaria de sortear esse livro aqui, né? Tá? Esse é o meu novo livro, esse aqui é um sorteio para vocês. E não temos muitos exemplares, mas eu vou sortear um agora, depois no final mais alguns. E é muito fácil. Vocês receberam aí uma revista que é em homenagem ao Awards do ano passado. A primeira pessoa que descobrir qual é a página que está o case da Feel, aqui, da Feel Alive e da DASA, quais são as páginas, vamos ganhar. Tem que ser rápido. Qual é o número de página? Vai. Lê? Isso. A revista é para folhear, não é para jogar fora, não. Tem que saber as duas páginas. Vai, rápido. Quais são? Fala aí. Quem... Hã? 24 e 20, é isso? Também tem. Pronto, são dois livros aqui. Uma salva de palmas, então. As duas ganharam. O seu... Tem mais um aí, Felipe? Tem mais um? Vai chegar. Daqui a pouco. Eu pego o seu. Pronto. Antes que... Isso. Aí vão falar, mas eu falei primeiro. Tá bom, já foi sorteado, acabou. Não bate em mim. Vamos lá. Pessoal, quero chamar então, por favor. Isso.
Próximo painel. Isso. Alguma coisa aconteceu? Vamos ao painel 4, cultura organizacional